Hoje você vai descobrir um jeito inteligente de criar vários conteúdos de uma vez só. Oiê! Eu sou a Letícia Spínola e nessa aula você vai aprender a criar posts e stories com uma estratégia visual clara. Também vamos transformar um único conteúdo em múltiplos formatos e ainda agendar tudo direto no Canva. Mas vamos para a prática agora, porque é isso que vai mudar o jogo para você. Vamos começar criando um post do feed do Instagram usando um template pronto da biblioteca do Canva para você ganhar tempo. Bora lá? Dentro do Canva, procure por palavras-chave que remetam ao seu nicho. E aí você vai ter várias opções de templates, modelos para stories, para posts, para cartazes. E se você quiser, você ainda pode usar a categoria e filtrar exatamente aquilo que você está procurando. Então, no nosso caso, post para Instagram. Olha só que legal, o Canva vai dar várias opções, você escolhe a que mais te agrada e aí é só clicar para personalizar. Assim que abrir o editor do Canva, você vai fazer todos os ajustes necessários. Mudar as cores, mudar as fontes, mudar o conteúdo, adicionar novas fotos, novos elementos, deixar aquele template com a sua personalidade. Feito isso, você consegue redimensionar um post de Instagram para um story com apenas um clique. Olha só que legal! Você vai vir aqui em redimensionar e você vai escolher para qual formato que você quer redimensionar esse modelo. No caso, Story do Instagram. Você vai dar um clique e vai copiar e redimensionar esse design. E a mágica acontece em segundos. Pronto, o Canva já redimensionou um post do Instagram para o formato de Story. E claro, você pode fazer alguns ajustes manuais para deixar ainda melhor. Você pode reposicionar os textos, você pode aumentar o tamanho da fonte e não se esqueça de alterar o conteúdo e deixar ele com a sua cara. Agora que você já tem o post para Instagram criado e também já tem o formato de story, eu vou te mostrar como fazer variações do post de Instagram de forma simples e rápida com a função criar em lote. Aqui na sua barra lateral esquerda, você vai procurar por essa opção criar em lote e você tem duas opções: inserir os dados de forma manual ou fazer upload de dados com alguma planilha que você já tem. Então, vou clicar em fazer upload de dados e vou selecionar a minha planilha. E olha só que legal, o Canva já vai identificar todo o conteúdo da sua planilha. Agora chegou a hora da gente conectar os dados. Então, onde tem título, você vai conectar com título, descrição com descrição, foto com foto, tá? Então, vou colocar o meu produto, vou vincular, conectar dados, produto, vou vincular a minha descrição do meu produto, vou conectar os dados com a descrição, vou conectar os dados também do meu preço e, muito importante, mudar a imagem também. Feito isso, a gente clica em continuar. E agora, o Canva vai gerar esses designs. Eu estou fazendo com 3 modelos de criação em lote, mas você poderia estar fazendo com mais de 100. E em poucos cliques, você já tem o material da sua campanha pronta. E agora, para finalizar com a sua campanha pronta, você pode planejar e agendar tudo direto pelo Canva. Você vai clicar em compartilhar e vai procurar na opção ver tudo por agendar. Clique em agendar e agora você vai selecionar o dia que a sua postagem vai acontecer e também qual vai ser o horário que essa postagem vai ser publicada. Clique em avançar, seleciona qual vai ser o canal. O Canva tem integração com diversas plataformas. Escolhe qual você quer, faz seu login, coloca sua senha e pronto, em poucos cliques você já agendou uma campanha inteira. Como editar o seu e-book aqui dentro do Canva. Assim que você escolheu o seu modelo e ele já está aberto na página de edição, a gente já pode começar as alterações. Eu gosto muito de começar as mudanças pelos títulos, mas isso é muito de escolha. Se você quiser alterar as fotos primeiro, não tem problema. Então, eu vou vir aqui e vou começar a mudança dos títulos para o nome do meu e-book. Guia rápido. E aqui eu vou usar um gatilho mental de urgência. Então eu vou colocar 5 passos, ou seja, que em 5 passos a pessoa vai aprender aquilo que eu estou propondo para ela. Então, 5 passos, bem chamativo, centralizado, e aqui
a gente vai concluir o tema do nosso e-book. Guia rápido, 5 passos para melhorar seus vídeos e vender mais. E eu posso fazer os ajustes também, tá? Aumentar a caixa de texto, diminuir um pouquinho o tamanho. E se eu precisar, eu posso redimensionar aqui, ó. Tá vendo? Se eu quero mais para cima ou se eu quero mais para baixo. Depois, é muito importante que na capa tenha o nome do autor ou o logotipo da sua marca, da sua empresa. Então, aqui no caso, eu vou colocar o meu nome. Pronto, essa primeira parte já foi feita. Agora, eu vou para a nossa segunda página, que é a introdução. E aqui, o Canva tem um modelo muito legal que a gente pode utilizar Vou cortar. Você pode utilizar um texto que já está pronto e quando você seleciona... Peraí que eu errei. Vamos lá. Deixa eu pegar esse texto aqui, ó. Vamos lá, vou voltar. Você pode pegar um texto que já está pronto e quando você clica nesse botão do texto mágico, você pode transformar esse texto, ou seja, pedir para o texto mágico reescrever ele. Então, eu vou pedir para ele reescrever essa introdução, mantendo o mesmo número de caracteres, ou seja, o mesmo número de letras, tá? Porque se ele me desse um texto mais curto ou um texto mais comprido, pode ser que não fique tão legal aqui no design. Então, eu peço para ele manter o mesmo número de caracteres e que essa introdução faça sentido com o título do meu e-book. E aí, eu vou abrir uma aspas e vou colocar qual é o título do meu e-book. Guia rápido. 5 passos para melhorar seus vídeos e vender mais. Fecha aspas e envia. E olha só que legal, o texto mágico vai começar a criar a introdução. Crie vídeos que impulsionam suas vendas, pode parecer desafiador. Com o nosso guia rápido, eu poderia ainda pedir mais conteúdos semelhantes igual a esse, ou eu poderia concluir, falar assim mais, gostaria que desse um pouco mais de detalhes. E peço para gerar novamente e ele vai me gerar uma nova versão. Então, ó, ele já tá deixando tudo bonitinho aqui para mim, ó. Ficou um pouco mais longo, mas tá mais estruturado. Posso clicar aqui em substituir, ó, ele já mudou, ele já veio o texto. Como eu falei, ele acabou ficando maior, então a gente pode aumentar a caixa de texto e diminuir o tamanho. Ai, não gostei, achei que ficou muito grande. Não tem problema, você vem aqui no texto mágico novamente e utiliza a opção de encurtar. E ele vai fazer o quê? Ele vai resumir esse texto e vai deixar ele mais objetivo. E olha só, ele resumiu tudo aquilo que a gente tinha escrito em vários parágrafos. Então, vou clicar aqui em substituir e pronto, ó, já ficou bem melhor. E agora eu posso fazer os ajustes manuais. Então, eu posso vir aqui, ó, selecionar essa parte, dar um Enter, né, para separar o parágrafo, tá vendo, ó? E posso também grifar palavras que eu acho interessante. Então, criar vídeos, posso grifar o nome aqui que ele tá me dando, que é o mesmo do título, né? Posso colocar o que a pessoa vai aprender em negrito também. Então, o que a pessoa vai aprender ao adquirir esse e-book. E posso fazer os ajustes, né? Fechar a caixa de texto para o texto ficar mais alinhadinho, tá vendo, ó? Posso diminuir um pouquinho mais, ó. Aí ele vai quebrar mais ainda a linha, ó. Gostei, achei que assim ficou interessante. E aqui eu posso deixar o site da minha empresa ou posso colocar o arroba das minhas redes sociais. Então eu poderia substituir pelo arroba das minhas redes sociais. E olha só que bacana que fica. Assim você consegue reforçar a sua autoridade, reforçar a sua marca, tá bom? Então é muito interessante. Depois que eu fiz isso, então eu já tenho a nossa capa, né? Lembrando que as imagens a gente vai mexer mais pro final. Eu já tenho a capa montada, já tenho a introdução. Agora vai vir a parte do conteúdo. Se você ainda não sabe que tipo de conteúdo utilizar, você pode utilizar o texto mágico também. Então aqui na página inicial do Canva, você pode abrir um Canva Doc. E você pode utilizar o texto mágico para estruturar como que vai ser o seu e-book. Então assim que ele abre o documento, a gente vai clicar nesse mais aqui, vai habilitar a opção do texto mágico
E agora eu vou falar para o texto mágico, como se fosse uma conversa mesmo, que eu vou lançar um e-book, que o nome do meu e-book é Guia Rápido, 5 passos para melhorar os seus vídeos e vender mais, e que eu preciso que ele me dê em formato de lista realmente quais são esses 5 passos, com uma breve descrição. Então eu vou pedir exatamente isso para ele agora. Vou criar um e-book no qual o tema é, abre aspas, guia rápido, 5 passos para melhorar seus vídeos e vender mais. Preciso que você me dê em formato de lista. Quando eu peço formato de lista, um embaixo do outro, tudo bonitinho para ele não me dar um texto completo. Preciso que você me dê em formato de lista os 5 melhores passos para que isso aconteça, ou seja, para que a pessoa melhore realmente de fato os vídeos e venda mais, e coloque uma breve descrição em cada passo. Não muito longa, porque se for muito longa fica chato, né? E quando você está entregando uma recompensa, o ideal é que ela seja curta, objetiva e que a pessoa consiga de fato aprender aquilo que você está propondo para ela. Vou clicar aqui em gerar e olha só que legal. Ele vai montar, antes de criar qualquer conteúdo, é crucial entender quem são os espectadores. Então eu acho muito interessante. Claro, você não precisa copiar e colar o que o texto mágico está passando para você. Você pode utilizar como inspiração para você começar a produzir o seu conteúdo. Se você quisesse mais conteúdos semelhantes, era só clicar aqui. Ou então, você poderia fazer aquele mesmo ajuste. Assim mais, deixa a descrição um pouco menor. Vou beber água, galera. Eu gostei desse jeito, então eu vou clicar aqui em inserir e olha só que legal, ele já me faz até um cabeçalho animado desse documento, fica bem profissional mesmo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar esse conteúdo lá no meu e-book. Então eu tô aqui com a minha aba aberta com o meu doc e aqui eu tô com a minha aba do e-book. Então a primeira coisa que eu vou fazer é escrever aqui, ó, passo 1, que é o primeiro passo. 2 pontos. Lembrando, as cores a gente vai mexer daqui a pouquinho juntamente com as fotos, tá? Passo 1. Conheça seu público-alvo. Então, eu vou copiar esse título e vou colar aqui na frente, ó. Conheça seu público-alvo, porque ele é o título. Então, vou aumentar a caixa de texto, vou diminuir o tamanho aqui desse título, porque ele acabou ficando muito grande, porque eu adicionei palavras. E posso vir aqui em configurações avançadas, ó, e diminuir o espaço entre as linhas. Ai, ai. Vamos lá, vai dar certo. Vamos lá. Depois que eu diminuir o espaço entre as linhas, agora eu vou copiar a descrição. Lembrando, como eu falei, você pode utilizar o texto mágico como inspiração. Você não precisa copiar e colar exatamente o texto que ele está te dando. Aqui eu estou criando um e-book fictício, por isso que eu estou fazendo isso, mas é muito importante que você mude as palavras e deixe no tom que normalmente você costuma se comunicar com a sua audiência, porque isso vai trazer mais personalidade para o material que você está entregando. Bom, achei que assim ficou legal e eu posso colocar mais de um passo na mesma página, porque a descrição ficou pequenininha, não ficou tão grande. Então eu posso colocar o passo 2 na mesma página. E eu não sei o que tá acontecendo, gente. Acho que eu tô falando muito. Vamos dar um tempinho. Calma. Agora é a sua vez. Crie um post no Canva, adapte para stories com redimensionamento mágico, crie em lote e agende sua postagem. Depois, comenta aqui qual recurso você achou mais incrível. Ah, e não se esqueça, compartilhe essa dica com seu amigo empreendedor. Até a próxima aula!